Fala aí galera, eu sou o T e qual será que é o melhor deck de combo do formato? Talvez essa discussão esteja um pouco ultrapassada, afinal de contas eu passei um tempão aí sem postar uns vídeos, né? Eu perdi muito bonde aí da parada sobre questões novas do formato e tal, a esse ponto nada é novidade, mas eu queria falar um pouquinho sobre o deck de Infernable Knight, né? O Infernable é um dos decks que fizeram top 4 naquele YCS de Richmond, que tem comentários lá no meu canal de jogos comentados, você pode acompanhar, por exemplo, esse jogo aqui, que se eu não me engano é o top 4 ou top 8, né? O Infernable foi pilotado nas mãos do PAC, naquele torneio, dentro do top 32, tiveram 3 Infernables dentro do top, muito mais do que Mannadium, que até então era tido como, entre aspas, o deck de combo do formato, que no torneio anterior tinha tido, não foi no torneio anterior, né? Foi no primeiro YCS lá de Indianápolis, onde o Thrift fez top 4 também com esse deck, usando o, não com o Infernable, né, mas com o Mannadium. Então, inicialmente o Mannadium teve bons spots, só que aí depois o Infernable teve melhores spots. Mas afinal de contas, qual é o melhor deck? Eu nem sei se a proposta aqui é dizer qual é o melhor deck de combo do formato. Acho que a proposta não é essa. É simplesmente comentar um pouquinho sobre o Infernable, que teve algumas mudanças, certo? Porque lá em Dune, do Elite Nexus, vieram novas cartas pro deck. Provavelmente você se lembra. Faz tempo já tá disseminado. Vieram equipamentos novos, veio a Angélica, que é completamente absurda, veio o Museu, que é um campo para Infernable muito bom, e deixou o deck de Infernable como um deck muito melhor mesmo. O deck de Infernable agora é um deck de Infernable, apesar de tudo, certo? E aí, mais recentemente, na coleção de Agov e Age of Overlord, veio as cartas de Sinful Spoils, que estão sendo usadas no deck de Infernable. Você não precisa, mas você pode, tá? Inclusive coisas que o PAC fez no top 4 que ele fez no YCS de Richmond. E além disso, veio outra carta, que é a Angel Ring, que é um equipamento novo. Nós vamos debater um pouquinho sobre esse novo Infernable, que a essa altura não é mais novo, mas você não me ouviu comentando sobre. Vamos falar aí sobre isso, porque o assunto é esse, partiu, então vamos lá! Mas antes de você prosseguir com o vídeo, dar um recadinho muito rápido e falar dos nossos amigos e parceiros da TC Network, acesse aí tcnetwork.com.br para poder comprar suas cartinhas com desconto usando o meu cupom, e aí você ganha 5% de desconto na sua compra. Se você fizer o pagamento via Pix, ganha mais 5%, totalizando 10% de desconto na sua compra total. No momento ainda não tem a nova coleção, né? Aquela coleção dos reprints, a Collector Hair, Collector Collection, sei lá qual é o nome daquela coleção, mas essa coleção ainda não chegou no Brasil, infelizmente ainda não a temos por lá, mas você pode poder comprar cartas da Mega Team, Agov, enfim, muitas coleções usando cupons para ganhar desconto na sua compra. Então acesse tcnetwork.com.br, compre suas cartas, mande seu deck, lembre-se que a diversão nos conecta. Agora vamos para o assunto do vídeo, let's fucking go! Muito bem, meus amigos, então aqui na tela eu tô na Yu-Gi-Oh! Pro Deck pra mostrar pra vocês por cima, bem por cima, o deck que o PAC usou, né? Ele usou esse deck aqui, eu tô olhando dentro do bagulho do top do YCS de Richmond, ele fez top 4 com esse deck que custa cerca de $700 pelo que os caras colocaram aqui, caro para um caralho, porque tá usando a engine de Sinful Spoils. Você não precisa usar essa engine, mas é interessante, e eu achei interessante esse deck do PAC e a gente vai comentar em cima dele, por alguns aspectos que a gente vai chegar um pouco mais à frente. Para poder facilitar a nossa visualização, eu vou trocar para a tela do DB. Então aqui no DB eu copiei aquela decklist e fiz só uma pequena alteração que, se eu não me engano, foi só tirar a segunda Little Knight para poder colocar esse Exceed aqui, porque ele permite algumas jogadas pra gente. Então, como vocês podem ver, esse é o deck de Infernable. Ele tem uma diferença em relação aos demais decks de Infernable padrão, porque vieram coisas novas que eu não comentei sobre ainda, tá? Mas essas coisas novas que vieram lá atrás em Dune do Elite Nexus foram o campo. Esse campo é muito forte. Ele não é uma vez por turno e é buscável dentro da engine. Ele é peça primordial desse deck. Então veio o campo como carta nova. Se eu não me engano, veio um equipamento ou outro. Provavelmente esse equipamento aqui, o Alface, ele veio junto também nessa nova coleção. Além dele veio o Ricardito, que é esse cidadão aqui, e o Turpan. Esses são os bichinhos novos que vieram, né, de main deck. Além deles tem também a principal, que é a Angélica. Essa carta é quebrada. Até então, você podia fazer o summon do Holland, que é um monstro muito bom, né? O Holland era o monstro 5 Tanner que você fazia, e ele é muito bom. Se ele é 5 invocado, você pode ativar esse efeito durante a end phase desse turno, mande um Equip Spell do deck pro cemitério e adicione um Warrior do deck pra tua mão. Fica pra follow-up, mas não só pra follow-up, porque o fato de ele jogar esse equipamento do deck pro cemitério faz com que o Charles, que é o 5/9, na end phase, equipe um equipamento do cemitério e um monstro
do deck, um Infernable do deck. Falando nele, veio um outro monstro também, né, que é o Link. Esse Link 1 também muda muito a cara do deck, porque você precisava, jogando de Infernable, você usava o Infernable como engrenagem para poder chegar na Isolde, tendo os punches, as jogadas de vantagem que o Infernable tem e tal. Você podia fazer um monte de coisa, hand loop, mesas Unbreakable, né, com interações genéricas. Agora, como Infernable, você tem uma mesa tua, que o próprio deck de Infernable consegue fazer por causa desse Link aqui, né? Claro, você continua podendo fazer Apollousa, Barone, são as interações que você faz. Além dele, tem esse Link aqui agora também, né, que é um Link 1. Ele também veio na coleção anterior de Duelist Nexus, não é de agora, é de Duelist Nexus, ele existe desde então. Ele é feito especificamente com o nível 9 Infernable Knight Emperor Charles. Então ele é feito com esse Synchro aqui. Só que para você poder fazer ele, o Charles tem que estar equipado com algum Equip Card. Então se o Charles está equipado, você Link e faz esse cara. Se ele é Link invocado, você escolhe um Infernable Knight Charles no cemitério e equipa nele. E o nome desse bicho se torna Charles. Então, e ele copia os efeitos. Então esse cara do campo é a mesma coisa que ter o Charles no campo, o Synchro 9. A diferença é que esse cara tem efeitos extras. Por quê? Cadê? Uma vez por turno, quando Spell Trap ou efeito é ativado, Quick Effect, você pode mandar uma Equip Spell da tua mão ou face up do campo cemitério como custo, negue a ativação. E se fizer, destrua a carta. E como ele copia o nome e os efeitos do Charles, que é o Synchro 9, você continua tendo a possibilidade de fazer o Holland, dar efeito no cemitério e voltar equipado no Charles, nesse Link 1zinho aqui, e ele vai dar efeito e vai matar uma carta do cara. Você continua tendo a interação do Charles, você continua equipando o Equip Spell do cemitério e matando cartas, o que antes você fazia para poder equipar a Smoke Grenade para olhar uma carta na mão do oponente, você ainda pode fazer coisas parecidas, por causa da inserção da Angel Ring, que é um equipamento novo, que eu já chego nele. Mas esse cara aqui muda muita coisa, porque agora com o Infernable você consegue continua tendo o pop do list 5-9 do Charles, e você tem uma negação de Spell Traps, tá ligado? Isso é muito bom mesmo, e ele fica grande, com 3.500 de ataque, esse bicho é roubado, e ele dá muitos aspectos ali pro campo também, né? Que a gente vai chegar nele daqui a pouco. A Angélica, como eu disse aqui, que antes você fazia o Holland, agora você não precisa mais fazer o Holland. A gente nunca mais na vida vai fazer o Synchro desse cara aqui, porque nós vamos fazer o Synchro da Angélica, que ela é um Synchro não Tanner, tudo bem, não tem problema, mas essa carta é uma das mais roubadas do jogo. Já não basta ter a Isolde, que de longe, atualmente, é o Link 2 mais roubado que existe. E não sei como a Isolde ainda não foi banida. A Isolde é uma daquelas cartas da leva do Link Vrens que ainda tá por aí, seja no OCG ou no TCG. No OCG não chega a fazer nada, existe Maxia, isso faz diferença. No TCG, ela ainda tá por aí. E fatalmente, em algum momento, ela volta a ser relevante. Qualquer jogadinha de FTK, a Isolde geralmente está envolvida, assim como antes o Fiber estava. Só que esses decks de FTKs não são suficientes para colocar a Isolde no radar pra Konami enxergar isso e colocar uma banlist, porque ela é nichada pra Warrior, coisa que o Needlefiber e a Anaconda não eram, e por isso eles tomaram lista. Por exemplo, o link lá dos Raid Raptor também são muito roubados, não deveria existir. Existem, porque esse deck nunca vai ter spots competitivos. A partir do momento que tiver uma galinha preta que ele consiga invocar, talvez ele receba a atenção da Konami pra ser banido. A Isolde é parecida, desequilibrada pra caralho, mas individualmente, por questão de efeito, essa Angélica é absurda, cara. É desnecessária. Ela é feita com Tanner ou mais não Tanners. Se ela é special invocada, você pode assinar uma Horror of Oliphant, que é uma trap que o deck de Infernable tem, que não chega a ser ruim não, tá? É uma trap bem interessante. Vou até ler ela aqui, ó. Oliphant. Essa trap aqui, ó. É uma trap ok, que é buscável pela Angélica. Você bane um Equip Spell que você controla ou no cemitério, e você pode destruir uma carta no campo. Isso é bom, tá ligado? É um efeito interessante. Então, você pode buscar isso aqui, pra separar interações. Mas no geral você vai pegar pedaço de combo, né? Ou você pega uma Horror of Oliphant, ou uma carta que menciona o Infernable Emperor Charles. Então você vai poder pegar essa carta aqui, o Museum. Ela lista o Charles em algum momento. Então você pode pegar o campo, que é uma carta que ajuda muito o deck. Então ela é buscável pela Angélica, que é um Synchro 5, que é feito de várias formas diferentes no deck, muito alcançável. Só que isso não é o absurdo. O absurdo é que, além disso, quando uma carta ou efeito é ativada que escolha a Angélica no campo, ou quando ela é escolhida para um ataque, Quick Effect, você pode mandar um Fire Warrior do deck pro cemitério, e se fizer, bana essa carta, a Angélica, até a End Phase. E você pode Special Summon um Holland do teu deck ou extra deck. Mano, essa carta é doida. Ela joga um bicho do deck pro cemitério que vai fazer efeito, ela se bane e volta depois, e ao mesmo tempo ela ainda invoca um Holland para deixar um Thunder 5 lá no campo, que é o equipamento que vai se equipar no Charles no turno do oponente para poder ter interação.
de pop. Sem falar que antes, ela deixou a porra de um campo que vai fazer +3 lá no campo, tá ligado? E que dá ataque pros teus bichos. Essa Angélica é muito doida, ela é roubada e aumenta assim muito o patamar do deck, tá? Então assim, de resto, o deck continua tendo muito das coisas que ele já tinha. A Isolde é uma carta quebrada e muita gente usa pra tentar falar de equilíbrio em volta da Isolde o fato dela precisar usar um monte de Garnet. O deck de Infernable tentou mitigar isso, criando equipamentos novos melhores. Então, o Durandal já é um equipamento que eu quero ter. Durandal não é Brick. O Durandal busca qualquer uma das minhas cartas para me ajudar, seja pegar Push, pegar Extender ou pegar Starter. O Durandal é muito bom. Não é Brick usar o Durandal. Além do Durandal, nós temos o DDR, sozinho ele não faz nada, sempre é um Extender. A Phoenix Blade também, sozinha não faz nada, é um Extender. E tem agora a Angel Ring, que é um equipamento novo que você usa, que ela serve para chegar em interação, mas não me ajuda a construir nada. Teoricamente, isso aqui são bricks, tá? Por mais que isso seja uma negação, por mais que isso seja pedaço de combo, ainda é, né? São cartas ruins de se comprar. Mas que não é o fim do mundo se eu tiver outras cartas que me fazem jogar. Depende. E aí tem o Alface, que é a carta nova que eles lançaram, né? Que você vai equipar ela e dá o efeito, destrói ela e equipa outra equipe spell do teu deck. Então, com o Alface, você tem o Durandal. E aí você fica com 2 equipamentos no cemitério. Além disso, se o monstro no qual o Alface está equipado morre, vai pro cemitério, linka, e essa carta que estava equipada nele vai pro cemitério, ela entrega efeito e pega um Fireward do cemitério pra tua mão. Isso é muito bom pra te ajudar a pegar o Gifrey, que o Aurier pode jogar pra lá, por exemplo. Então, você tem aqui equipe 1, 2, 3, 4, 5 equipes, 2 deles são muito bons, os outros são pedaços de combo e essa é uma interação. Realmente são bricks, tá? Pra poder dizer aqui o mínimo. Mas não é como se fosse o fim do mundo a ponto da Isolde ter o poder que tem a troco desses bricks, tá ligado? Então, eu acho que nem é um argumento sólido o suficiente, como já foi dado em várias vezes. Mas qual é o ponto aqui? Qual é a diferença? De resto, o Infernable continua fazendo as mesmas coisas que ele sempre já fez, né? Mas qual é o ponto e qual é a diferença aqui? A diferença dessa decklist, que eu achei muito doida, é que o nosso herói, o Pac, ele vem usando um só de cada guerreirinho, né? Pelo fato do deck tá desse jeito, eu preciso de não muitas coisas, tá ligado? Eu posso fazer minha jogada sem passar pela Isolde. É claro que eu quero passar pela Isolde, é muito melhor passar pela Isolde. Mas dá pra fazer jogada sem passar por ela, por exemplo, certo? Porque existe a Angélica, existe o campo, existe várias coisas. Os monstros de Infernable estão aí, beleza. Mas por que ele diminuiu tanto essas cartas? Porque, na visão dele, pra esse deck, ele optou por usar a engine de Symphosporios, que assim como no deck de Rescue ajuda você a chegar no Hidrante, aqui você chega em um Warrior de nível 1 de fogo. Só tem 2 no deck, que é o Renault, que ele entra e pega o equipamento do cemitério pra mão, e o Ricardito, que quando ele é invocado, ele tem 2 efeitos, né? Quando ele é invocado, ele pode escolher um nível 4 ou menor Fire Warrior do cemitério e fazer Special Summon dele. E aí você fica locado em Warriors. Só que, além disso, você pode banir ele da tua mão ou cemitério pra fazer o summon de um nível 4 ou menor Fire Warrior da tua mão. E ele é tratado como Tânia, tá? Então você tem esses carinhas aqui. Além da Fire Flint, perdão, tem a Fire Flint também. Mas, as cartas novas me permitem fazer jogada sem passar pela Isolde, mas o Pac tá usando uma decklist diferente, né? Porque essa decklist com o Symphosporios, que através da Seeker eu pego a Dark Witch coloca a Snake Eye tributa a Dark Witch, invoca esses menininhos aqui do deck pra me ajudar a fazer jogadas, a colocar Warriors diferentes na mesa. São pushes de jogadas que não precisam ter Infernable no campo, não precisa ter Fire Warrior no campo, não precisa que eu busque o Fire Warrior que eu preciso. A Seeker não toma draw, o deck é muito ruim pra draw, tá? Principalmente porque o campo é muito dependente e o Pac ainda usa Terraform, tá ligado? E o fato de eu usar poucos Warriors faz com que eu ainda precise de combinações, né? Só o Connector é o One Card Play e o Aurier também é o One Card Play, se eu não me engano, dá pra chegar. Mas eu preciso de combinações, e aí acaba sendo um deck de combo. Então as buscadas ficam comprometidas, o draw é ruim. Tomar o draw é muito ruim. Essa carta aqui, ela faz com que eu tenha mais variedade de push, sem ter a âncora de ter um Fire Warrior no campo para eu conseguir baixar jogadas. Por exemplo, se você for olhar lá no YouTube decks de Infernable no começo, depois de Agov ter sido lançado, Agov não, antes de Agov, você vai ver que tem muitos decks que usam 3 Connectors, 3 do Renault e 3 do Aurier. Só que é dependente, né? E aí você usa 1 a 2 Oliver, tá ligado? Só que é dependente de eu ter o Warrior no campo. Essa jogada aqui, ela me continua tendo tudo isso, as cartas de jogada de Infernable, mas ela me dá versatilidade pra poder ter push, mesmo sem precisar buscar a carta e sem depender de ter bicho no campo. Porque o Snake Eye tributa o bicho do campo e já invoca um Fire Warrior e conecta tudo de novo, sem que eu precise ter gastado o Normal Summon pra fazer minha jogada e tal, tá ligado? Eu acho que faz sentido
eu acho que faz bastante sentido a carta desse jeito. Até porque tem muitas formas de chegar nos teus monstros, né? Nos teus monstros de engine. Tem o Heritage, que pega um Noble Knight ou um Noble Arms. E aí você pode pegar qualquer um dos equipamentos. O Durendal, se você tem um monstro do Durendal, já conecta. Se você está em segundo, Durendal já conecta equipando o monstro do oponente. Tem o campo, que paga, tem 3 efeitos, né? Primeiro, todo Fire Warrior ganha 500 de ataque, ficam grandes. Segundo, você pode pagar 1.200 pontos de vida, custo. Adicione o Noble Arms card do deck pra tua mão. POG, você pode chegar em vários Noble Arms diferentes. Inclusive, os equipamentos aqui é o que você precisa, né? Esse aqui e esse aqui, geralmente. São só esses dois. E aí, o outro efeito é que se você usou o primeiro efeito de buscar, você pode dar alvo em um monstro na tua Spell Trap Zone e fazer summon dele, tá ligado? Então, os monstros do cemitério que voltam equipando em alguém, como o Rie, como o Oliver, como o Malgis e o Turpan, todos eles que forem equipados podem ser invocados para juntar e ter mais push, mais jogadas, né? O equipamento desses bichos no cemitério agora tem um propósito. Esse equipamento é muito roubado, cara. Eu acho o campo eu acho muito doido e até desnecessário para esse deck. Já tinha tanta coisa, mas ele tá mais sólido agora, né? Então, esses bichos aqui voltando e se equipando no cemitério viram Extender, tá ligado? Desde que você tenha buscado uma carta antes. Então você tem mais volume, mais push, e por isso agora você consegue jogar sem precisar passar por Needlefiber, por Auroradon, coisa que o deck era totalmente dependente antes. Baniu o Fiber, baniu o Auroradon, acabou o Infernamble. Agora o deck volta a existir, tá ligado? Por causa dessas cartas. Então, o Heritage pega qualquer porra dessa, o Campo pega qualquer porra dessa, o Durendal também pega qualquer porra dessa, e a Seeker com a Dark Witch também chega em muitas dessas cartas, tá ligado? Basta eu ter um 5/5 pra poder chegar na Angélica, chegar nisso aqui e conectar toda a minha jogada. Ou chegar no Isolde, tendo 2 Warriors um do lado do outro. Tanto faz. As formas de chegar nisso são muito, muito versáteis. Pra finalizar, a última carta é o Turpan, que ele pode voltar e se equipar em alguém, igual os Infernablezinhos, né? E além disso, se ele tá no cemitério, e por isso que é importante você milar um Infernable deck pro cemitério, seja com o Rie ou com a Angélica, é que se tem um bicho que você controla com equipamento, o Turpan pode voltar do cemitério. Simplesmente isso. Bem simples, bem tranquilo. Então, esse aqui é o deck de Infernable, cara. Esse deck tem muito push. As jogadas se conectam muito fácil, porque basta colocar os 2 Warriors um do lado do outro, ou um monstro nível 4 com Tana nível 5, e você já faz muita coisa. O fato das novas cartas existirem faz com que o deck seja um deck por si só, e tenha muita camada de push. Eu acho que o deck é menos sensível a coisas muito impactantes, como o Mannadium é. Eu acho que o Mannadium tomando um de... Apesar do Mannadium conseguir jogar com os links, mas precisa chegar em algum lugar, né? Os Synchros são a parte poderosa. Aqui também. Aqui eu preciso da Angélica e do Charles. Mas eu acho que é um deck menos sensível a cartas como o Draw, por exemplo, que são cartas que machucam muito decks de combo. E que num formato mais aberto, no começo, fica mais em voga, né? Quando o formato vai fechando mais, você vê se os decks do formato estão tomando Draw. Se não, você tira. Se tiverem, você usa. E o Mannadium toma isso muito forte, né? Além disso, o pack optou por usar um pack aqui de 9 Hand Traps. É 41 cartas que ele tem mesmo no deck? São 44 e tá faltando uma carta, né? Tá faltando o Draw. Tá faltando o Draw nessa decklist. Na decklist do pack. É porque a arte do Draw tava diferente, por isso que o bagulho aqui não puxou. E aí é em 44 cartas que ele usa, tá? Em 44 cartas tem essas cartinhas aqui. E aí ele usou 12 Hand Traps em 44 cartas. Foi isso que aconteceu. Eu acho que é bom. Teve um Mannadium que fez top lá na Bolívia, que ele usava 12 Hand Traps em 40 cartas, se eu não me engano, jogando de Mannadium. Obviamente ele tirava muito dos pushes, dos extenders, pra poder fazer isso, mas eu acho que tem um nível de sentido. Aqui, o pai conseguiu encaixar um bom número de Hand Traps impactante como o Draw, o Ash muito versátil, o Impermanent Silveira por causa de Metacall, e ainda assim o deck continua funcionando. Esse deck é difícil pra caramba, porque o deck tem muita linha de jogadas. Eu vou deixar aqui pra vocês, a gente vai ver um replayzinho aqui nesse canal, nesse canal aqui, eu vou ter que trocar minha tela, e a gente vai ver um combinho no canal do Noah. O Noah tem lá um gráfico que ele deixou, uma planilha de Excel, com a linha de jogada e um link do DB pra você ver todas as linhas de jogada do combo do deck. Seja abrindo com Connector e Extender, só com Connector, 2 Extenders específicos. Claro que a decklist dele não usa os Synth Spoils, mas você pode acompanhar lá no canal do Noah aqui, ó. Nesse vídeo específico, ó, 65 combos de Infernable. Se você quer jogar com o deck, cara, veja esse vídeo e veja essa planilha, essa tabela. Aqui a gente vai acompanhar alguns replayzinhos pra gente simplesmente ver como é que o deck joga, né? Qual é a linha de jogada do deck. Aqui é o One Card com Connector, que é absurdo, é roubado. Por isso que o pack usou o único tree-off que ele usou foi esse, foi o Connector de monstro.
Então, vamos lá. Normal Summon dele, efeito, invoca o Aquadolph. Se você tiver, você vai descartar uma carta para tirar a carta da mão do oponente, tira o draw e tal. O maluco é obrigado a interagir aqui, tá? E aí ele não é Fire Warrior, e aí aqui entra cartas como, por exemplo, a Engenho de Sinful Spoils, que eu consigo colocar um Warrior aqui do lado, sem depender que isso aqui no campo seja um Fire Warrior, tá ligado? Enfim. Então, feito isso, você junta os dois, faz uma Isolde, que dá efeito, pega um bicho que não vai entrar agora, dá o segundo efeito, joga 4 equipamentos. E aí a gente entra na mesa final, que a gente vai chegar daqui a pouco, eu esqueci de falar do equipamento novo, né? Então você faz o Orrier entra, dump, joga fora o Turpan, dá o efeito da trap da espada do cemitério, bane 2, volta pra mão, ativa aqui a espada pra você ter um monstro no campo equipado pro Turpan poder voltar. E aqui você entra numa das camadas de diferença. Tem muita camada de diferença de jogada que você pode fazer. Você pode juntar os dois e fazer o Battling Boxer, que entra e busca um Fire Warrior de nível 4 ou menor, se eu não estiver enganado, porque os Battling Boxers são Fire Warrior. Mas você pode pegar Infernable, tá ligado? Mas aqui, no caso, como a gente não passou por Durendal pra poder chegar nos bichos, você pode fazer esse cara. É claro que se você fizer o Battling Boxer aqui também funciona, porque o Battling Boxer é um Fire Warrior, então você vai pegar o bicho pra mão. Se tiver, enfim. Mas aqui você vai fazer esse cara. A Isolde jogou equipamentos fora, então a gente jogou o Durendal. Então esse cara entra e equipa 2 do cemitério. Aí você pega o Durendal. Esse bicho aqui nessa jogada é bem melhor, mas enfim. Você vai pegar, equipar esses dois aí. Equipou o Durendal do efeito pegou o Ricardito. Você junta os dois e faz um link qualquer, um link de fogo para deixar ali. Como esse equipamento ali, a Joyce, saiu equipada de um monstro e foi pro cemitério, ela dá efeito no cemitério. E pega um Fire Ward e invoca. Caralho, ela invocou? O bicho da... Ih, rapaz, agora eu me fudi aqui, né? Cadê? Ele tá usando o equipamento que o Pac não tá usando. Então tá bom, beleza. É o equipamento que o Pac não tá usando. Então ele invocou esse bicho da mão. E aí, o Ricardito, que a gente buscou antes. Ele dá efeito e invoca o Orrier do cemitério. Aí você junta os dois e faz a Angélica. A Angélica dá efeito, pega o campo, dá o campo, paga 1.200, busca um equipamento, pegou o alface, dá a espadinha, pega pra mão, ativa a... Opa, o Orrier tá tentando voltar equipado na Angélica. A Angélica vai dar... Opa, a Angélica não deu efeito ainda. Perdão, eu não vi o combo. Eu não sei combar com esse deck. Mas enfim, o alface deu efeito, invocou o Orrier. E aí você agora sim equipa a espadinha deixando o Orrier pra trás. A espadinha tá equipada na Angélica, a Angélica vai dar o efeito dela e vai fugir. Ela se bane, invoca o Holland e joga um Fire Warrior. Jogou o Giffrey, beleza. Equipou o alface ali no Holland, beleza. Juntou o Holland e o nível 4 pra fazer o Charles. E aí sim o alface estava equipado, então ele pega o Fire Warrior do cemitério pra mão. Pegou o Giffrey, Giffrey tá na mão. Deu o Holland, equipa no Charles. Junta o Charles pra fazer o Link 1, porque o Charles estava equipado. O Link 1 dá efeito e equipou o Charles. Beleza, pra copiar o nome dele. Dá o Giffrey e ele se invoca, dá a espadinha, pega pra mão, equipa ali. Beleza, end phase, passou o turno. No fim do turno, esse cara, o Link 1, o Charles, vai dar efeito, vai equipar uma equipe do cemitério e um Warrior do deck. E aí você equipa a Angel Ring. Ah tá, você tá equipando o mouse, ele tá equipando o mouse do deck. Aí você mata o mouse dá efeito, embaralha 3 e compra uma. POG. Beleza. E a Angélica volta. Qual é a parada aqui, ó? Você passou com o Giffrey, negando monstro, o Charles, negando spell, e tendo pop porque tem um Holland no cemitério. O Holland é a única diferenciação de interações que você faz. Você... Ninguém na verdade, né? Porque tomar um Dark Hully nessa mesa, acabou suas interações. Você vai tomar tudo, torce pra ter comprado hand trap e tal. Esse deck tem esse detalhe, ele não separa interações. A partir do momento que o formato seja voltado a board breakers, fica ruim. Aí aqui entra esse equipamento aqui, que é o Angel Ring. No geral, tomar um Dark Hully, acabou o jogo. Esse Angel Ring te ajuda. Por quê? O efeito dele é o seguinte, você só pode equipar esse equipamento que veio em Agov depois que tem um monstro que já tenha equipamento equipado nele. POG? Beleza. E aí, o efeito dele é um efeito que não ativa. É um efeito contínuo que você aplica e resolve. Que quando o oponente ativa uma spell, a primeira spell, o Angel Ring, obrigatoriamente vai negar a resolução daquele efeito. Então se o cara começa com Dark Hully, foda-se. Se eu tiver com o Angel Ring equipado aqui, o Angel Ring vai negar o efeito do Dark Hully na resolução. Eu aplico apenas, não é um efeito que eu ativo. Eu aplico. O Angel Ring fica lá. E aí eu nego o Dark Hully. Aí o cara tem um Life Storm, sei lá, Hijack, Dark Hole, qualquer coisa. Aí esse carinha aqui, o Link 1, consegue negar o outro potencial board breaker de spell que o cara possa ter, por exemplo. Então o Angel Ring ajuda e ajuda pra cacete. Ele nega, deixa eu até ler aqui, ó. Nega o efeito da primeira spell, só spell. Então o Evelyn continua, mas o Evelyn, esse cara consegue negar, tá? Então é isso, cara. É uma carta que constrói uma jogada dessa, e é forte. Agora, no replay do Noah, ele mostra pra gente algumas camadinhas a mais
pra gente poder completar as meia hora de vídeo aqui, nesse caso. Deixa eu até achatar um pouquinho aqui. Infelizmente eu vou cobrir ali o nome do canal do Noah, mas vocês sabem que é no canal do Noah que tem esse replayzinho aqui. Beleza, vamos lá. Então ele mostra essa jogada com o Connector e o Renault na mão, porque tem uma parada interessante nessa mão, né? Lembrando que esse deck dele não tem o Sinful Spoils. Então invoca aqui, junta os dois, faz a Isolde, pega a Fire Flint. A Isolde dá efeito, joga 4 equipamentos, dentre eles tem que ter o DDR. Aqui não tinha Angel Ring ainda, tá? Quando ele mostrou esse replay foi 2 meses atrás. Então ainda tem linhas diferentes de jogada. Fez o Warrior efeito, Dump Ricardito, beleza? E aí você vai ter um Fire Warrior no campo, e como abriu com o Renault nesse combo, você pode invocar o Renault. O Renault se invoca, pega o DDR do cemitério pra mão, que é o push que a gente vai ter. Nesse ponto aqui, o cara tem 2 caminhos. Ou ele dá Nibiru, ou ele não dá Nibiru. Se ele der Nibiru, beleza. Se ele não der Nibiru, nós fazemos Apollousa, que é o que vai acontecer aqui. Ele vai mostrar o combo fazendo Apollousa, né? O cara não tem Nibiru, a Apollousa entrou. Beleza, eu não tenho nada de Warrior no campo, mas eu peguei o DDR com o Renault. Então o DDR descarta a espada, invoca o Ricardito faz o Warrior, que faz a Angélica pega o campo, ativa o campo. E cacete, entrou propaganda. Porra, Noah! Caralho! Enfim, ativou o campo, paga 1200, pegou o alface, deu ali a espada do cemitério, bunny, pega pra mão, ativa a espada, bunny, invoca o Roland, dump Giffrey, efeito do Warrior, volta equipado, efeito do campo, invoca o Warrior. Equipa o alface e como a gente jogou o Giffrey, a gente vai pegar pra mão, porque o equipamento estava equipado no monstro e foi pro cemitério. Fizemos o Charles, dá efeito do alface, pega o Giffrey pra mão, dá efeito do Roland, entra equipando no Charles pra poder virar o Link. E lembrando que se o cara tiver feito Nibiru, nesse meio do caminho a gente faz o Giffrey matando o Charles matando uma carta dele. Faz o Link 1, o Link 1 dá efeito, equipa o Charles, dá efeito do Giffrey, se invoca, e aí na End Phase, mesma coisa, né? Volta ali os bichos. E aqui, tendo o Angel Ring, essa carta é o Angel Ring, porque nessa época que ele fez esse vídeo, não existia ainda. Então aqui seria o Angel Ring, seria parecido com antes. Só que agora tem uma Apollousa. O Giffrey nega monstro, isso aqui nega spell, isso aqui nega spell, a Apollousa nega uma caralhada de vezes, e é isso. Tem um follow-up que a Isolde pegou antes ainda, né? Esse é o ponto. Agora, passando na mesma jogada de antes, jogou o Ricardito, fez o Renault e pegou o DDR pra mão. Tomamos Nibiru? Pode. Ok, não tem problema. Dá a espada, pega pra mão, pega o descarte, né? Dá o DDR, descarta, invoca o Ricardito invoca o Warrior, junta, faz a Angélica pega o campo, ativa o campo, paga 1200, pega o Durendal, dá a espadinha, bunny, pega pra mão, ativa a espadinha na Angélica vira Roland, dump Turpan, você ativa o Durendal aqui, dá o Turpan, volta, porque tem um Warrior, tem um bicho teu equipado, dá o Durendal, pega o Oliver, aqui a gente vai queimar a menininha ali, né? Fez o Link do Charles, o Charles dá efeito aqui pro Roland, efeito do Charles, matou o Nibiru do cara, faz o Link 1 dá efeito, equipa o Charles, efeito do campo, invoca o Charles de volta, né? Porque a gente não usou esse segundo efeito do campo, pega a espadinha pra mão, bunny, pega aí, dá o Oliver, descarta o equipamento, junta os dois, faz um Barone, porque o Oliver entra como nível 1, né? O Ricardito não deixa... o Ricardito deixa alocado em Warrior, mas a Barone é o Warrior. Faz o Barone, equipa aí, volta a Angélica, na End Phase o menino aqui coloca os equipamentos aqui também, né? E lembrando, tem Angel Ring no cemitério, né? Ao invés de o equipamento que ele jogou, tem um Angel Ring. Então você tem Angel Ring, de novo Charles, o pop do Charles com o menino no cemitério, Barone, voltou a menina, tem um follow-up na mão ainda. Tudo isso under Nibiru, tá ligado? Então assim, muitas e muitas valências positivas pra esse deck. Eu acho que ele é um deck mais interessante do que o Mannadium, mas o Mannadium também é um deck muito explosivo. Mas fica essa briga. O Infernable agora é um deck. Continua sendo um deck canceroso, deck ceboso, quebre a minha mesa, mas pelo menos é um deck complicadinho de jogar. É claro que se você decorar o combo principal do Connector, combo de 2 cartas, eu preciso... e beleza. Mas no geral ele é um deck que ele abre esse potencial pra você fazer um giro nele. Se for pra ser um deck de combo, que pelo menos seja minimamente assim. Mas tem uma carta que sinceramente não deveria existir, que é a Isolde. E você consegue usar ela, ela sempre vai voltar em algum momento enquanto não for banida. Mas tá aí, fã de Fire Warrior, é basicamente isso. Valeu, falou e até mais.